Eu diria, é uma coisa muito interessante a interatividade de Carlos e Hélio. Hélio era mais novo, Carlos o mais velho. O Hélio era o mais novo da família. Né? Carlos era um homem, vamos dizer assim, de reflexões. Tanto é que ele desenvolvia princípios espiritualistas. Ele se tornou um grande mestre na alimentação. Né? E ele era um homem, vamos dizer assim, que teve a visão, a percepção, a leitura de ensinar o jiu-jitsu para a sua família, veja bem, de uma forma técnica, aprendida com Kone Koma, Miyomato Maeda. E eu digo isso mais ainda porque meu sogro era médico em Belém do Pará e era muito amigo na juventude dele. E meu sogro me falou muito sobre ele naquela época, na aprendizagem justamente do Kone Koma, que se tornou uma figura pública, inteira e carismática em Belém do Pará. Carlos Gracie, diferente de Hélio, ele percebeu, e com aquele olhar clínico dele, um olhar, vamos dizer assim, incrivelmente profundo, de grande profundidade, em reconhecer e ter o talento só no olhar. Só no olhar. Ele percebeu que o irmão dele, o Hélio, era um camarada, compreendeu, que tinha uma inteligência muito grande, vamos dizer assim, nas suas relações com a família, compreendeu? Mostrando, manifestando coragem, manifestando, compreendeu? Uma relação afetiva com os irmãos, compreendeu? E o mais interessante é que o Hélio falava, disse, olha, Carlos, ô Branco, eu não aprendi com você não, eu aprendi jiu-jitsu olhando você dar aula. Olha que coisa fantástica. E uma vez aconteceu que o Carlos Gracie se atrasou para uma aula e ele estava lá. Aí o aluno perguntou, o Hélio, você não quer me dar aula enquanto o Carlos não chega? E ele começou a dar aula. Aí que apareceu, justamente quando o Carlos apareceu, o aluno tinha dado aula e ficou, entende, altamente motivado pelo ensino do Hélio. O Hélio era altamente inteligente, todos os dois eram altamente inteligentes, reflexivos. Veja bem, eu digo sempre o seguinte, eles eram pessoas que não tiveram, vamos dizer assim, a formação acadêmica, mas eles pensavam pela genialidade deles, compreendeu? Como se fossem grandes intelectuais, compreendeu? De formação acadêmica. E eles, a interação deles é uma interação da mais, vamos dizer assim, surpreendentes coisas, porque na época diziam na família, diz assim, o Hélio, entende, ele é um gênio no jiu-jitsu. O Carlos, entende, é o sábio. Porque o Carlos era mais voltado, entende, para leituras, essa coisa toda, tá entendendo? Tanto é que a alimentação desenvolvida por Carlos veio justamente de leituras, compreendeu? De médicos ligados a essa área da alimentação. Não é? Então, o Carlos, a personalidade dele, ele era um homem, compreendeu? Ao mesmo tempo com alta educação e ao mesmo tempo ele tinha têmpera, compreendeu? Do questionador e de enfrentar as coisas. Mas ele, veja bem, tinha um controle emocional melhor que o do Hélio. Porque o Hélio é um cara que tinha que dizer e dizia as coisas, compreendeu? Envolvidos pelo seu temperamento. Ele era agressivo. Mas era muito justo, todos dois, tanto um como o outro.
E o Carlos tinha um controle emocional mais elevado. Em função, naturalmente, não só da sua própria genética, do temperamento, compreendeu? Não é? Como também da própria visão que ele tinha do mundo, quer dizer, um espiritualista voltado para o bem, voltado para a educação. E o Hélio encampou tudo isso. E a nossa equipe na Academia Gracie era uma equipe que era educada e reeducada, não só para fazer as coisas dentro da academia, como também no próprio desenvolvimento técnico do jiu-jitsu, compreendeu? Somado à criação de Hélio da defesa pessoal, que ele dava para os leigos em 36 aulas. Ele criou um sistema de defesa pessoal dado esse curso em 36 aulas. Com relação, vamos dizer assim, à prática de jiu-jitsu com o Carlos, eu fiquei somente 3 meses em aula com ele. Depois eu fui para as mãos do Hélio. O Carlos, ele já estava, vamos dizer assim, praticamente ele não dava mais aula. Ele deu como, vamos dizer assim, um agradecimento ao meu pai, me convidando, entende, com essa bolsa. Agora, ele era o homem, entende, vamos dizer assim, ligado à imprensa, né? Ele que dava as informações. Por exemplo, quando havia um lutador português, não quero me lembrar o nome dele, que fez um desafio ao Cássio Gracie. Então ele me chamou, Roberto, vamos, entende, a Luta Democrática, que era um jornal na época, entende, que tinha, gostava das lutas, essa coisa toda, compreendeu? E ele, Carlos, compreendeu? Ele que dava as manchetes, as manchetes na imprensa, ele que criava as manchetes. Ele dizia assim, saiu uma reportagem, eu desafiando esse lutador português. Ele não era português, eu acho que ele era brasileiro, mas tinha esse cognome português, entendeu? Para Carson Gracie, esse era o título do jornal, para Carson Gracie, para Leão de Portugal, o nome dele era, para Leão de Portugal, não é preciso Carson Gracie, eu mesmo o reduzirei a um simples cabrito português. Ele dava justamente esses títulos, compreendeu? Como se eu estivesse falando. Não, quem colocava era ele. Então, o Carlos, ele tinha uma relação com a imprensa muito boa, porque ele era um cara realmente muito inteligente e ele sabia lidar com a imprensa. Sabia. O Hélio já era mais temperamental, era diferente. O Carlos, não. Agora, a minha formação com ele foi uma formação inicial técnica, compreendeu? Mas o que acontece, o Carlos, entende, ele que balizava a educação da família Gracie. Ele que deu os princípios da alimentação, os princípios, compreendeu, do religioso, compreendeu? Não é? Então, tudo isso, né, baseado justamente numa visão também de estar desenvolvendo o jiu-jitsu para fracos. Ele dizia assim, o jiu-jitsu existe para fracos, não é para fortes. Tanto é que o Hélio Gracie provavelmente me dizia assim, Roberto, quando eu não lutava para ganhar, eu lutava para não perder. Porque o princípio de Carlos Gracie, de Hélio, o Hélio como seu discípulo principal, né, era justamente que ele entrava para brigar com o cara, vamos dizer assim, ele com 63 quilos, brigava com um cara de 100 quilos, mas dizia, eu não perco. Eu posso não ganhar, mas perder eu não perco. E é verdade. É verdade. Muito que as lutas que ele perdeu, né, foi para o Kimura e foi com o Valdemar Santana. O Valdemar Santana, ele lutou 3 horas e 45 minutos. 3 horas e 45 minutos. Quer dizer, ele estava doente, ele estava febril, com uma gripe violentíssima. Mas, como todo campeão, passa por cima disso, compreende, enfrenta qualquer situação, qualquer obstáculo. Foi o caso do Hélio. Quer dizer, o Hélio não perdeu para o Valdemar. Ele perdeu por não estar mesmo em condições, primeiro pela idade e segundo, compreendeu, por estar doente.
O Carlos Gracie, compreendeu? A minha relação foi também espiritualista,